ou então um próprio tema de natureza socioambiental. E aí talvez alguma coisa que a gente discutir aqui possa servir na construção do seu texto, direta ou indiretamente, tá bom? Então vamos lá. Lembrando um pouco do que nós estávamos discutindo na aula passada, olha só. Nós debatemos um pouco sobre os mastigófaros, também os flagelados, no caso aqui os euglenozoas. Então vocês podem encontrar esse grupo também sendo chamados de euglenozoa, tá? Euglenozoa. E esse euglenozoa aqui é um grupo de ser vivo que apresenta esses flagelozinhos bonitinhos assim, e esse formato muito particular, tá? Esse ser vivozinho aqui, o Trypanosoma cruzi, tá aqui ele, ó, o Trypanosoma cruzi, é um protozoário representante desse grupo e é responsável pela manifestação clínica de uma patologia chamada de mal ou doença de Chagas, que do ponto de vista mais técnico é chamado de tripanossomíase americana. Tá? Dentro do aspecto morfológico, nós estamos falando aqui de um protozoário polimorfo ou polimórfico. Ele tem no mesmo ciclo vital três formas fundamentais. Tá bom? A forma amastigota, a forma epimastigota e a forma tripomastigota. Formato globoso sem flagelo, formato flagelado inserido na metade da membrana, formato flagelado inserido na membrana como um todo, formando uma espécie de um véu. E em cada momento do quadro infeccioso, eu tenho uma fase de vida dessa se comportando muito bem dentro do ciclo parasitário esperado para esse fulaninho. Tá bem? Para esse fulaninho. A doença de Chagas, crianças, ela é transmitida pelas fezes do inseto hemíptero, da classe, aliás, da família dos triatomíneos, que é o carinha chamado de Triatoma infestans, esse cara aqui, ó. O Triatoma infestans, conhecido popularmente como barbeiro ou chupança, tem na sua fêmea, e aí vale a pena colocar aqui, ó, tem na sua fêmea o hábito hematófago. Hematófaga. Hematófaga. Essa fêmeazinha, ela se alimenta de sangue para obter boas quantidades de ferro e cobalto para a maturação dos ovos. Só que diferente do que na maior parte das situações se discute, o mal de Chagas não é transmitido pela picada desse barbeiro, e sim pelas fezes dele. Como assim, professor? Essa moça, quando bebe um sangue contaminado, o parasita vai ficar alojado no seu intestino. Deixa eu ver se eu tenho uma foto dela aqui. Tenho. E aí, ao momento que ela está bebendo bastante sangue, esse intestino começa a ficar muito cheio. Esse intestino começa a ficar muito cheio de sangue, lotado aqui, ó. E ela consegue beber sangue e, ao mesmo tempo, ó, fazer cocôzinhos. E aí, o que acontece? Como o parasita está dentro das alças intestinais, esse danado desse parasita acaba por ficar livre nas fezes do animalzinho aqui fora. E em decorrência da irritação da picada, é comum que a gente meta a mão e coce, veiculando essas fezes para o orifício da pereba, fazendo com que haja contaminação da corrente sanguínea. Deixa eu abrir aqui o chat que alguém levantou a mão. Quem foi que levantou a mão? Rafa, pode falar, meu bem. Professor, isso sempre acontece? Tipo, toda vez que ele se alimenta, ele defeca ou só às vezes? Não. Depende muito de qual período de pastagem.
Se for a primeira vez que ela está tomando sangue, ela está com fome, procurou uma vítima, achou a vítima e é a primeira vez, se ela não for interrompida, ela vai beber sangue tanto quanto for necessário para fazer cocôzinhos. Se por um acaso, por irritação da picada, alguém espantar o mosquito, ela não vai encher por completo. Então ela vai pastar em um outro ser, aí vai enchendo a pança, e só vai acontecer quando a pança estiver totalmente cheia. Sacou? Valeu, Rafa. Pois bem, dentro desse contexto, não é exatamente a picada, porque o aparelho bucal e as zonas digestórias iniciais não tem nada a ver com a brincadeira, tá? Tem a ver com o intestino, certo? Um outro aspecto super, super, super importante é que a doença de Chagas ela está associada também a uma condição de ambiente, tá? Esses animais, eles são animais silvestres. Silvestres. Sem referência alguma ao nosso chefinho diretor. Eles são animais que vivem em ambientes selvagens e são ectoparasitas essenciais em algumas circunstâncias, ou são simplesmente animais que vivem de modo livre e acaba tendo que conjurar algum sangue para garantir a nutrição de seus ovos. E aí quem vive em ambiente perisselvagem, periflorestal, se expõe muito intimamente à presença desses caras. Onde é que esses caras vivem? Eles vivem malocados, presos, né, associados a rochedos, a pedras, né, a furos em troncos de árvore. E é muito comum quem mora em regiões periflorestais está vivendo de forma precária em casas de taipa, né? Ou casas de pau a pique, aquelas casinhas de barro com palha e tudo mais, que é um ambiente ótimo por retenção de umidade e de nutrientes para esses animaizinhos. Então eles ficam malocados lá naquela parada e durante o período crepuscular, ali no final da tarde e início da noite, essas fêmeas saem para comer. E aí te encontra deitadinho lá naquela sua caminha ou no seu sofazinho e aí fazem a festa. Tá bem? Do ponto de vista historiográfico, né, e científico, a doença de Chagas ela é assim chamada em homenagem ao cientista Carlos Chagas, um dos grandes sanitaristas do Brasil, que fez um trabalho brilhante, digno de Nobel. E não ganhou Nobel porque brasileiro nunca vai ganhar Nobel, tá? Brasileiro nunca vai ganhar Nobel, pelo menos na atual circunstância, na atual condição mundial. Brasil nunca vai ganhar um Nobel, só foi uma coisa extremamente extraordinária. Mas o que esse cara fez foi incrível. Ele caracterizou o patógeno, esse cara aqui, ó. Ele descobriu esse cara. Alguém está falando comigo ali no chat. Então, nas palafitas é um lugar bem propício para o barbeiro. Sim, Raíssa. Muito propício. Muito propício. Tá? Ele fez o que, esse Tito Chagas? Ele descobriu o causador da doença, que ninguém sabia. Descreveu o tripanossomídeo, era uma espécie nova. Ele deu nome a esse cara. Inclusive, esse Cruce aqui, ó, deriva de cruz, em homenagem a Oswaldo Cruz, um outro médico sanitarista, muito importante, que você já deve ter ouvido falar em Oswaldo Cruz. Inclusive, existe uma fundação em nome dele, né? Fundação Oswaldo Cruz. E aqui foi orientador de doutorado de Carlos Chagas. Então, Carlos Chagas descobriu o protozoário, descobriu que era uma espécie nova, caracterizou o ciclo vital do protozoário, batizou esse cara, caracterizou a fisiopatologia da doença de Chagas, descreveu o barbeiro, que inclusive é chamado de Triatoma infestans, na maior parte das circunstâncias, descreveu a relação do tripanossomídeo com o barbeiro e todo o quadro de contaminação e propagação da doença. Ele fez um trabalho sanitário parasitológico perfeito,
coisa pioneira no mundo e ninguém nunca deu bola para esse cara. Tá? Então foi um trabalho fuderoso. Tudo bem? As fêmeas são hematófagas e apresentam um tubo digestivo curto, que faz com que essa coisa lote com muita facilidade. E na maioria dos casos, ao pastar, ela vai, então, defecar. Tudo bem? Show de bola? Como é que isso se processa? Permita-me, por gentileza, apagar essa bagunça que eu fiz aqui para vocês. Ai, meu Deus do céu. Apagar essa bagunça que eu fiz aqui para vocês. Pronto, apagando. Deixa eu tirar o chat aqui da minha frente por enquanto e vamos ver isso aqui. Depois que esse cara entra na corrente sanguínea, e eu vou começar por aqui, ó. Depois que esse cara entra na corrente sanguínea, isso acontece quando o animalzinho pica e defeca a fase tripomastigota, que é essa fase completinha aqui, ó. Essa fase tripomastigota cai na corrente sanguínea, invadem tecidos ricos em ferro, normalmente tecido muscular, e converte-se nas suas formas amastigota, na forma sem flagelo. Lá no tecido muscular, foco nisso, ó, músculo. A gente já vai entender por que isso é importante ser focado. Os amastigotas começam a se proliferar. E estando em quantidades aberrantemente altas, eles saem do músculo e retornam à corrente sanguínea, transformando-se de novo na forma tripomastigota. Estando disponível na fase tripomastigota, no sangue, um novo animal, ao beber esse sangue, irá entregar esse parasita junto ao sangue ao seu tubo digestório. E aí vem um detalhe importante. Ó. No trato digestório do inseto, os tripomastigotas se transformam na fase intermediária, que é a fase epimastigota, que são típicas de processo assexuado de reprodução. Haverá o aumento da população dos protozoários, eles convertem-se novamente na fase tripomastigota, ó, e são entregues, eles são entregues à corrente sanguínea para depois ser transformados na fase tripomastigota. Eu apenas troquei a sequência do meu discurso, certo? Completando todo o ciclo. E nesse momento, eu quero mostrar isso a vocês em vídeo, tá? Eu quero mostrar a vocês isso em vídeo. Então eu vou colocar um videozinho maroto aqui para vocês. E eu quero que vocês me digam se o áudio e o vídeo tá legal. Deixa eu abrir aqui. Compartilhar som. O ciclo de vida do Trypanosoma cruzi no homem. A contaminação de um hospedeiro vertebrado ocorre quando a fêmea do barbeiro, que é hematófaga, pica um mamífero para se alimentar. Após a ingestão do sangue, geralmente o inseto defeca e urina, e, se estiver infectado, deposita sobre a pele a forma infectiva do Trypanosoma cruzi, que é denominada tripomastigota metacíclico. Observe que esta forma apresenta grande motilidade. Observe que quando o hospedeiro coça o local da picada, pode carrear o parasito para a região lesionada da pele, ou o parasita pode se deslocar para uma região revestida por uma mucosa e aí penetrar, chegando à corrente sanguínea. Em seguida, pode invadir diferentes tipos celulares que encontrarem, como macrófagos, células musculares, células epiteliais e neurônios. Neste exemplo, observamos a forma tripomastigota aderindo à membrana do macrófago e iniciando o processo de internalização via fagocitose, onde há a formação de pseudópodes e o recrutamento de lisossomos para o local de invasão do parasita, que se fundem ao vacúolo parasitóforo em formação.
À medida que o processo de internalização do parasita ocorre, lisossomos fundem-se com o vacúolo parasitóforo, descarregando seu conteúdo. Porém, note, o parasita não é afetado. Observe que no interior do vacúolo, a forma tripomastigota se transforma em amastigota e ocorre a lise da membrana do vacúolo. Observe que no citoplasma, a forma amastigota se multiplica por fissões binárias sucessivas. Acompanhe como as células se multiplicam no interior do macrófago. Repare quantas formas amastigotas estão surgindo com as divisões sucessivas, podendo ocupar todo o citoplasma da célula hospedeira. Posteriormente à divisão, veja que os amastigotas iniciam sua diferenciação passando por uma forma de transição e se diferenciando em tripomastigotas. Note que as formas tripomastigotas apresentam um movimento constante e intenso, rompendo a célula hospedeira e sendo liberados no espaço extracelular. Esses parasitos irão infectar novas células. Crianças, esse vídeo, ele traz a representação de um segundo quadro infeccioso do tripanossomídeo que envolve a infecção de macrófagos. Porém, quando se fala em infecção de macrófagos ou de elementos imunológicos, como estruturas de barreira epitelial, por exemplo, essas células são utilizadas resumidamente como incubadoras. O período mais intenso de desenvolvimento do tripanossomídeo, ela acontece em tecido muscular, tá? E aí vocês vão entender já já que esse tecido muscular ele é importantíssimo para a compreensão da fisiopatologia, e eu mostro já isso para vocês. Eu tenho uma segunda coisa aqui para mostrá-los, que é um quadro resumo animado da fisiopatologia da doença. Acompanhe. A doença de Chagas, também conhecida como tripanossomíase americana, é uma doença potencialmente fatal causada por um grupo de parasitas chamado Trypanosoma cruzi ou T. cruzi na forma abreviada. Estima-se que cerca de 6 a 7 milhões de pessoas no mundo estão infectadas por esse parasita. Embora ocorra principalmente na parte continental da América Latina nas últimas décadas, ela tem sido cada vez mais detectada nos Estados Unidos da América, no Canadá, em muitos países da Europa e alguns países do Pacífico Ocidental. Se não tratada, a doença de Chagas pode causar danos irreversíveis ao coração e outros órgãos vitais. A maneira mais comum das pessoas contraírem é por meio do inseto sugador de sangue triatomínio, também conhecido como barbeiro. Os insetos vivem em fendas de paredes e telhados de casas feitas de materiais como barro e palha. Eles saem à noite para se alimentar do sangue das pessoas enquanto dormem. Quando picam, defecam na pele da pessoa. Suas fezes contêm um parasita que pode entrar no corpo da pessoa pelo local da picada, por meio de membranas mucosas ou por cortes na pele. A infecção também pode ser transmitida de mãe para filho durante a gestação, por meio de alimentos e bebidas contaminadas, transfusões de sangue ou transplantes de órgãos. Existem duas fases principais da doença, aguda e crônica. Na fase aguda, que dura cerca de 2 meses, os sintomas geralmente começam a aparecer de 1 a 2 semanas após a picada. Costuma ser leves e não específicos, e podem incluir febre, fadiga, dores no corpo, dor de cabeça, erupção cutânea, perda de apetite, diarreia e vômito.
Na fase crônica, cerca de 70 a 80% das pessoas podem não apresentar nenhum sintoma. No entanto, em cerca de 20 a 30% dos infectados, a doença evolui, afetando principalmente o coração ou órgãos gastrointestinais. Isso ocorre entre 15 e 30 anos após a infecção inicial. A doença causa cicatrizes no coração, que podem levar à insuficiência cardíaca, derrame e arritmia. No sistema gastrointestinal pode haver um aumento do cólon ou do esôfago, levando a problemas digestivos. Atualmente, apenas 1 em cada 10 pessoas com doença de Chagas é diagnosticada e apenas um pequeno percentual recebe tratamento. Com cerca de 75 milhões de indivíduos em risco de infecção, continua sendo um grande problema de saúde pública com impactos sociais e econômicos significativos na América Latina e cada vez mais em escala global. O Roadmap de Combate à Doença de Chagas da World Heart Federation e da Sociedade Interamericana de Cardiologia é um documento de referência fundamental para todos os envolvidos no planejamento, organização, gestão do paciente e implementação de abordagens à doença de Chagas. Ele delineia uma visão de um modelo de atendimento ideal, possíveis bloqueios ao longo dessa trajetória e soluções baseadas em evidências para profissionais de saúde, autoridades de saúde e governos superarem esses bloqueios. A partir do conhecimento especializado de médicos, pesquisadores, profissionais de saúde aliados e especialistas em sistemas de saúde de todo o mundo, ele apresenta uma abordagem integrada ao atendimento ao paciente. A World Heart Federation está apoiando a implementação global deste plano de ação por meio de nossas Roundtables, CVD Scorecards, Emerging Leaders Program e o Dia Mundial do Coração. Do vídeo, tirando a parte da propaganda da entidade em questão, a ideia seria discutir que também há outras vias de contaminação que não estão somente a via direta vetorial, né? Não tem necessariamente não é preciso que haja, então, o quadro de contaminação direta pela picada e fezes do barbeiro. Você pode ter contaminações indiretas a partir da ingesta. Aliás, a entrega de substrato contaminado a mucosas, quer seja digestória, quer seja ocular, por exemplo, e uma condição de contágio associado à situação de... Aliás, travei. Contágio associado à situação de transfusão. Então, o contágio transfusional também é típico. Tá? E aí, o que a gente precisa entender? Que a grande gravidade da doença de Chagas está atrelada à sua condição cíclica, voltada essencialmente à contaminação de tecidos musculares, né? Porque a doença, chamada doença de Chagas, ela será, então, chamada também de doença dos mega. E essa doença dos mega, ela está intimamente associada a fisiopatologia em questão. Qual, professor? Olha os sintomas típicos. A cardiomiopatia, também chamada de doença do megacárdio, né? Que tem como sintoma fundamental a cardiomegalia. Alguém chamando aqui no chat. Sim, nesse caso sim, Carol. A forma epimastigota só ocorre no barbeiro. Pois bem, dentro dessa condição, essa cardiomiopatia levará a condições de cicatrização do tecido muscular e crescimento excessivo, faltando então espaço de fluxo sanguíneo e pressão muscular, resultando em uma insuficiência cardíaca. Tá? A hepatoesplenomegalia, né? Crescimento excessivo do fígado e do baço, tudo em decorrência da reciclagem sanguínea e do potencial contágio desses caras de macrófago e, vez por outras, hemácias, fazendo com que haja todo um comprometimento desses dois órgãos. Tá bem? Crescimento do esôfago, o famoso megaesôfago, e o megacólon, quando eu tenho crescimento excessivo do intestino. Isso aqui é um abdômen aberto, tá bom?
E isso que vocês estão vendo aqui, ó, é um fígado excessivamente crescido. Excessivamente crescido. Isso aqui seria o tamanho esperado pós-condição infecciosa. Eu tenho um baço aqui, ó, lado, e aqui a confluência baço-hepático. Tudo muito crescidão, tá? Tudo extremamente crescido. Isso aqui também vai ser câmara gástrica, que está sendo empurrada para o lado, tá bem? Então eu tenho aqui todo um comprometimento da fisiologia, aliás, da anatomia interna e da fisiologia desse animal. Show de bola? Perfeito? Olha que bonito. Olha que bonito. Fígado crescido, baço crescido, dessa vez empurrado muito para baixo. Esse baço vai vir para... Esse baço vai crescer grandão assim, ó. E por vezes o sinal de România, que tem muito a ver com a infestação. Tem muito a ver com a infestação por contágio de mucosa ocular. Tá? E eu não sei se eu botei uma imagem aqui. Deixa eu ver se eu botei uma. E existem também as condições de megacólon. Vou pegar uma imagem aqui para vocês verem. O megacólon. Rapidinho. Intestino chagásico. Imagem. Megacólon. Cadê, meu Deus? Megacólon. Pronto, acho que encontrei uma foto legal para a gente ver. Professor, o indivíduo pode ter todos esses sintomas ao mesmo tempo? Ele terá, só que é a longo prazo, tá, linda? É a longo prazo. Quando esses sintomas crônicos aí já chegam, todos os efeitos agudos já foram acontecidos. Exceto o sinal de România, que tem a ver com a fase aguda, o início, tá bom? Tirando a fase aguda que tem o sinal de România, os demais sinais crônicos aparecem todos de uma vez, né? Com intensidades diferentes, para órgãos diferentes, obviamente para cada paciente, mas haverá isso. Linda está perguntando aqui também. Espera aí, calma. Muitas perguntas. Rafa está pedindo para disponibilizar os links. Eu disponibilizo sim, com toda certeza. Não se preocupe com isso. E sim, faltará espaço para o desenvolvimento orgânico. Funcionamento orgânico. E o órgão fica grande o suficiente porque ele está cicatrizando. Ele está doente. Tá? Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês o intestino chagásico. Abre. Olha só que coisa gigantescamente assustadora. Olha a mão desse médico, olha o tamanho dessa alça intestinal grossa. Vocês terão uma noção de proporções, tá? Muito, muito compridão, muito gigante. Muito gigante. Isso acontece porque o tripanossomídeo gera um quadro fisiopatológico sobre as alças musculares. Ai, meu Deus. Sobre as alças musculares, e eu tenho um total comprometimento do tecido muscular por essência. Tá bom? Por essência. Professor, e aí, o que a gente faz? Remove. Não tem muito o que fazer, não. Tá bom? Para dar uma sobrevida a esse paciente, a gente vai lá, tira esse pedaço e deixa o resto funcionando como der para funcionar. Como der para funcionar. Tudo bem, crianças? Show de bola? É bem complicado mesmo. É uma doençazinha enjoada. Professor, tem cura? Não, nós não temos cura. Nós não temos cura. A gente consegue dar uma sobrevida muito bacana com algumas medicações e reparos cirúrgicos, mas cura, não. Normalmente esse paciente ele vem a falecer ou por sepse
ou por rompimento intestinal, mas o mais comum mesmo é por insuficiência cardíaca e hepática, em decorrência das complicações da fisiopatologia. E para a gente encerrar a doença de Chagas, eu quero muito compartilhar com vocês, espera lá, um vídeo a respeito da conjuntura histórica e científica do senhor Carlos Chagas, porque faz parte do programa do Enem o pensamento histórico, científico, técnico e tecnológico. Tá? Então, eu acho que aqui tem informações preciosas para os senhores, de forma resumida. Mas antes de falar de titio Carlos Chagas, deixa eu mostrar para vocês aqui uma outra coisa. Não, já foi. Eu vou botar aqui para compartilhar com os senhores. O que será que uma casinha de barro tem a ver com o coração? Horas, o coração também é uma morada. Ah, que lindo! Mas não. Absolutamente não é isso. Quem fez perguntas como essa foi um cientista brasileiro que tinha um coração de ouro e um dos cérebros mais brilhantes do mundo. E um bigodão. Quando entrou na faculdade de medicina, ficava estudando até tarde da noite, pelo período de 2 velas inteiras. Seus amigos o apelidaram de 2 velas. Era dura a vida sem computador. Depois de formado, quando começou a atender as pessoas, ele costumava passar as noites entretendo os pacientes cujas famílias viviam longe. Carlos Chagas era cheio de amigos. Adorava música e fazia longas baladas em casa. Na época, isso se chamava sarau. E a galera percebia que era hora de ir embora quando ele começava a bater com os dedos na mesa. Um professor de Carlos Chagas, vendo que ele era brilhante, decidiu apresentá-lo para o cientista brilhante chamado Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz despachou Chagas numa missão: erradicar um surto de malária ao longo da estrada de ferro central do Brasil. Chagas começou a ver que os mosquitos não atacavam na natureza. Eles picavam mais as pessoas dentro de casa. O que a febre terçã tem a ver com as casas? Era isso. A devastação das matas fazia com que os pernilongos atacassem os humanos nas casas. Depois de picarem, ficavam cheios de sangue e pousavam no interior das casas para digestão. Era mais fácil combatê-los ali, fumigando um inseticida. Oswaldo Cruz logo lhe deu toda a razão e juntos eles ajudaram a controlar a doença na região. Mas nessa viagem, Chagas percebeu uma outra coisa estranha. Algumas pessoas morriam muito cedo de um problema no coração. Um dia, ou melhor, uma noite, dormindo numa casinha de pau a pique, Chagas notou um inseto diferente que tinha o hábito muito folgado de picar o rosto das pessoas. Por isto, era chamado de barbeiro. Estudando o bichinho, encontrou outro organismo dentro dele, um micro-organismo de uma célula apenas. Lembrou logo de um grande amigo que também estudava esse tipo de organismo. Assim, foi descoberto o Trypanosoma cruzi. O nome foi em homenagem ao amigo Oswaldo Cruz. Mas o que este Trypanosoma teria a ver com o problema do coração? E foi uma garotinha de 3 anos chamada Berenice que mudou a vida de Chagas e de todos nós. Ninguém sabia o que ela tinha, até que... O jovem Carlos Chagas, antes de chegar aos 30 anos de idade, faz uma das maiores e mais completas descobertas da medicina até hoje: o ciclo do barbeiro, ou, como ficou conhecida, a doença de Chagas. Então, ele respondeu a nossa pergunta: o que será que uma casinha de barro tem a ver com o coração?
O barbeiro se esconde nas fendas das paredes das casas, construídas com barro, palha e tiras de madeira ou bambu. Com a contaminação, o tripanossoma penetra no corpo e passa a viver inicialmente no sangue, depois nas fibras musculares, principalmente no coração, que incha, como o da menina Berenice, que foi a primeira paciente diagnosticada com a doença de Chagas. Carlos Chagas ainda viajou muito pela Amazônia. Seu laboratório era um barco e classificou um montão de outros insetos e animais nos estudos das doenças tropicais. Alguns anos depois de voltar para o Rio, sucedeu o amigo Oswaldo Cruz na direção do Instituto de Manguinhos, hoje Fundação Oswaldo Cruz ou Fiocruz, e ajudou a combater a febre espanhola. O país passou a ser autossuficiente em vacinas e hoje as exporta para o mundo todo. A Fundação Oswaldo Cruz produz mais de 1 bilhão de medicamentos ao ano. O legado de Carlos Chagas nos mostra que quando ciência e indústria se juntam, toda a sociedade se beneficia. Então filhotes, Carlos Chagas ele tem uma relevância científica de proporções mundiais, né? Assim como Oswaldo Cruz, que trouxe para nós um pioneirismo no estudo da atividade imunológica e parasitária, né? E, do ponto de vista técnico, poucas descobertas científicas foram tão completas e relevantes quanto a descoberta de Carlos Chagas acerca da doença de Chagas e toda a fisiopatologia e o ciclo do barbeiro em si. Tá bem? Por que essa coisa não tomou proporções tão grandes? Por um motivo muito simples. Era irrelevante para os interesses das populações mais ricas. Porque a doença de Chagas é uma doença tropical, tá? É uma doença tropical. É uma doença de realidade da faixa dos trópicos. E se vocês prestarem muita atenção, a maior parte das nações que estão dentro desse eixo, elas são ou nações com problemas socioeconômicos muito sérios, ou nações que estão em ascensão, né? Eles estão em emergência no cenário político-econômico, mas ainda não estão dominando a bagaça toda. A bagaça toda. Ainda é uma condição muito precária. Fora isso, a ideia de que o quadro endêmico de zonas tropicais, fazem com que determinadas regiões do mundo não precisem se preocupar de um modo geral com a doença. Porque você não vai ter o parasita lá, porque também não tem o hospedeiro dele lá, que no caso seria o barbeirinho. O barbeiro não vai estar localizado em ambientes muito frios, por exemplo. O máximo que você consegue enxergar é barbeiro em zona tropical, já chegando em ambientes mais frios ali como o Rio Grande do Sul, por exemplo, porque tem fragmentos de Mata Atlântica. Tá? Mas ainda assim é algo muito limitado. Então não precisa estar preocupado, por exemplo, quem vive no extremo norte da Europa, no norte da Ásia, né? No extremo sul do continente americano, né? Esses ambientes muito fora dos trópicos ou muito frios, que não têm condições ecológicas favoráveis para o desenvolvimento do vetor hospedeiro. Sacaram? Isso é extremamente importante de ser entendido, tá bom? Extremamente importante de ser entendido. Por isso, esse camarada ele foi deixado de canto quanto personalidade científica durante muitos anos. E ainda assim ele é visto como um qualquer e não era. Talvez se ele tivesse vivido mais, ele tivesse descoberto muitas coisas importantíssimas, como, por exemplo, alguma terapia para a doença de Chagas. Tá bem? Alguma dúvida? Carlos Chagas morreu muito novo, ele morreu com 55 anos, se eu não me engano. Morreu muito precoce. E poderia ter tido uma contribuição muito maior para a ciência. Ainda bem que ele se formou muito cedo, ainda bem que ele fez o que fez pela nossa ciência, tá? E existe um outro ponto aqui importante. Esse é um vídeo um pouquinho mais longo, mas ele é importante
dentro da lógica documental da doença de Chagas e da parasitologia, certo? Ele libera 20 minutos, é justamente o que a gente tem aqui para até às 11 horas, e eu vou até às 11h30 com mais uma doença, tá bem? Eu vou dar play aqui, por favor, fiquem atentos a esse contexto, tomem nota de algumas informações importantes que possam servir para vocês como fonte de discussão científica para questões discursivas ou até mesmo para uma produção de texto. Então, eu vou pegar aqui, vou compartilhar a nossa tela. Esse vídeo é um vídeo da... Não, minha nossa senhora. Sobre uma circunstância de pesquisa a respeito da epidemiologia da doença, mediante uma condição de avaliação de melhorias habitacionais. Tá bom? Então, preste muita atenção nesse contexto geral. Olá! O que você sabe sobre a doença de Chagas? Neste filme, abordaremos tudo o que você precisa saber sobre ela e também os principais cuidados que devemos ter para evitar e combater o seu transmissor, o barbeiro. Mas por que ela é conhecida como doença de Chagas? Para nos ajudar a saber um pouco mais dessa história, contamos com a presença do professor Marcos Vilela. Então, Rafael, a doença é conhecida pelo nome de doença de Chagas em virtude do médico brasileiro que descreveu casos desta parasitose, dessa doença. Um médico se chamava Carlos Ribeiro Justiniano das Chagas. Ele era mineiro, mas fez sua faculdade de medicina no Rio de Janeiro e se doutorou. Ele era especialista em malária. Como no norte de Minas Gerais, na cidade de La Sance, estavam tendo muitos casos de malária em virtude da construção de uma estrada de ferro no Brasil Central, queriam unir o norte e o sul do Brasil. Estava tendo então um desmatamento severo nessa área, com muitos e muitos casos de malária humana. E o Oswaldo Cruz, o doutor Oswaldo Cruz, que foi professor e orientador do doutor Carlos Chagas, o enviou para lá, por ser especialista nessa área, para estudar clinicamente os casos de malária. E aí perceba que pelo brilhantismo desse médico, ele pesquisou também insetos, foi para as casas e verificou que tinham insetos grandes. As pessoas relatavam que esses insetos ingeriam sangue à noite, sangue das crianças, e eram insetos hematófagos, portanto sugavam, de fato, faziam hematofagia, sugavam sangue, defecavam, e ele percebeu que o protozoário que vivia nessa menina e em outros pacientes existia também nesses insetos vetores, veja só, que ele denominou de barbeiros. Então, Rafael, perceba a importância dessa descoberta do Dr. Carlos Chagas, porque foi uma tríplice descoberta. Ele descreveu 3 aspectos da doença. Descreveu o protozoário, o agente etiológico causador da doença, o Trypanosoma cruzi. Descreveu os vetores, os transmissores da doença, que são conhecidos como barbeiros, chupões ou fincões. E por ser médico, ele também descreveu clinicamente a moléstia, a doença. Sim. Portanto, nada mais justo que a doença recebeu o seu nome. Este inseto se alimenta de sangue, que pode ser de vários animais, e inclusive o sangue humano. Os barbeiros apresentam várias formas evolutivas. A primeira fase evolutiva são os ovos, que as fêmeas colocam após copular com os machos. Dos ovos eclodem insetos bem pequenos, sem asas e sem sistema reprodutor desenvolvido, que são chamados de ninfas. Os barbeiros passam por 5 estágios ninfais, sendo que em todos eles se alimentam de sangue, que pode ser sangue de pessoas ou de animais, como tatus, morcegos e gambás. É importante salientar que quando os ovos eclodem para ninfas, eles são negativos para a doença de Chagas. Eles só irão transmitir a doença de Chagas se os barbeiros se alimentarem de sangue de algum hospedeiro positivo para Trypanosoma cruzi,
como uma pessoa ou um animal infectado. Então, o protozoário pode ser transmitido para os próximos que o barbeiro picar através das fezes. Esse é o triatoma ruborovário. Ele mede mais ou menos 2,5 cm. Possui coloração vermelha e preta e geralmente é encontrado no ambiente domiciliar. O triatoma infestans possui coloração negra, com abdômen mais claro, com tons amarelados. Possui 3 centímetros de comprimento. É importante ressaltar que essa espécie possui maior capacidade de transmitir o protozoário Trypanosoma cruzi. O Panstrongylo megistus pertence a outro gênero. Ele é maior que os triatomas. O que diferencia ele é a inserção da antena na cabeça, que é mais próxima dos olhos. Após aprendermos sobre a história do Dr. Carlos Chagas e as características do barbeiro, vamos a campo acompanhar o dia a dia de uma equipe de vigilância em saúde, que vai nos mostrar como funciona o enfrentamento ao inseto. Normalmente, quando a gente faz uma pesquisa numa unidade domiciliar para encontrar o barbeiro, nós temos 2 tipos. Intradomiciliar, que é dentro da residência, e peridomiciliar, que é nos anexos, ou seja, galinheiro, chiqueiro, paiol, estrebarias, que são lugares perfeitos para ele encontrar seu alimento. Aqui a gente está iniciando uma visita intradomiciliar. A visita dentro da técnica de Chagas, a gente inicia sempre no primeiro canto à esquerda para que não fique nenhum local na casa que não seja revistado. Então a gente já observou nos cantos aqui, não tem nenhum vestígio, não tem sinal de fezes. Nós vamos para trás dos quadrinhos, que são um dos lugares prediletos do barbeiro se camuflar, se esconder, né? Mesmo que não tenha barbeiro, pode ter aranha, pode ter outros insetos que aproveitam esses espaços para se camuflar, né, Sorolina? Claro. Sempre que for fazer uma limpeza internamente na casa, é bom verificar atrás dos quadros, das roupas penduradas, virar os colchões para perceber se não há vestígios do barbeiro, porque ele gosta também de se esconder até embaixo de uma folhinha de calendário, qualquer coisa pendurada em parede. É importante salientar que no verão sempre há mais presença de insetos. São meses quentes e eles saem dos seus esconderijos, assim como o barbeiro. Isso aí, senhor, completar a visita. Foi no município de Santo Cristo que equipes de vigilância em saúde encontraram um dos maiores focos da região noroeste do Rio Grande do Sul. Com persistência, dedicação e um trabalho de investigação, obtiveram sucesso no controle de uma grande infestação. Essa igreja representa o foco mais importante do município de Santo Cristo. Aqui foram encontrados muitos insetos, uma grande infestação no telhado. Inicialmente se descobriu porque se encontrava barbeiros nas localidades adjacentes e o foco, então, o principal estava aqui nesse telhado. Então nós encontramos muitos vetores, muitos barbeiros ali e fizemos a borrifação, porque até ali só era feita a borrifação no corpo da igreja, porque nós só tínhamos acesso ao corpo dela, não tínhamos acesso aos telhados menores. Com isso a gente conseguiu controlar o barbeiro e depois disso a gente não encontrou, não vem aparecendo mais focos, nem na igreja, nem nas propriedades aqui ao entorno. Através de conscientização, educação e poucos recursos, a melhoria habitacional é fundamental para impedir a aproximação e proliferação dos insetos, e esta família representa um modelo ideal a ser seguido. Essa propriedade foi beneficiada através do Programa de Melhoria Habitacional para o Controle da Doença de Chagas, projeto este da FUNASA, porque essa propriedade está muito próxima da igreja, que nela foi encontrado muito barbeiro da espécie Triatoma infestans. Quanto ao recurso, não foi muito, foi pouco, foi algumas tábuas que foram trocadas do galpão, foi recebido também uma pintura cal
No outro galpão que está acima também foi algumas trocas de tábuas, mas o mais importante que se percebe não é só o recurso que faz a diferença, e sim todas as atividades educativas que a família participou das reuniões, e com isso ela aprendeu e ficou consciente das coisas dentro da propriedade que deveriam ser modificadas para o controle do barbeiro que transmite a doença de Chagas. Agora, veremos de perto como é feita uma inspeção por um agente de vigilância em saúde, acompanhando sua vistoria num peridomicílio. Aqui nós temos uma situação propícia para a proliferação de uma espécie de barbeiro, que é o Triatoma rubrovaria, cujo habitat predileto é no meio das pedras. Aliás, essa região aqui é uma região que tem sido encontrada nos últimos tempos, os últimos encontros de barbeiro aqui foi dessa espécie, o Triatoma rubrovaria. Vou botar um pouquinho de piriza aqui para desalojar. Assim como as taipas de pedra, também uma outra situação são as telhas que ficam nos pátios. Também serve como criador de barbeiro da espécie rubrovaria. Normalmente, eles ficam camuflados entre a primeira e segunda carreira de telha, bem contra o chão. Além dos barbeiros, também é um criador de potencial de escorpiões, principalmente se tiver barato nas imediações, né? Aqui a gente pode observar, deve ser o local onde as pombas dormem pela quantidade de fezes que tem aqui embaixo. A gente está observando aqui em cima, nesse varal, aqui vários sinais de sangue. Pode ser eventualmente barbeiro, pode ser de uma outra ave, mas eu vou subir aqui para dar uma verificada. Que é o local onde as pombas dormem. Esse aqui é um dos locais prediletos do barbeiro também. É escuro, é quente e tem alimento nas proximidades. Aqui a gente pode observar no meio dos sinais de fezes, que é o risco de sangue, onde ele para de correr, fica uma bolinha embaixo. Aqui era uma de muito barbeiro rubrovaria, justamente por isso, né? Pela farta oferta de alimentos. Aqui nós temos uma outra situação que favorece bastante também a proliferação de barbeiros. Dá para observar que aqui são vários ninhos, serve de dormitório para as pombas. Normalmente o barbeiro se aloja debaixo dos ninhos das galinhas, das pombas. Então a gente vai erguer um pouquinho aqui. Aqui no fundo normalmente é o lugar onde o barbeiro gosta de se esconder, porque está quentinho, está sequinho. A pomba dorme aqui em cima durante a noite, ele suga o sangue e ela nem nota a presença dele. Vamos colocar um pouquinho de desalojante para a gente ver se porventura tem alguma coisa. Aqui uma situação que a gente orienta os moradores que procurem evitar nas suas residências. Nós vemos aqui uma árvore com os galhos encostando no beirado da casa e próximo à janela. Aqui o barbeiro não precisa nem se dar o trabalho de voar. Ele vai caminhando pelos galhos, entra pela janela, vai para dentro do quarto e termina se alojando embaixo do colchão ou atrás dos quadros, se alimenta do sangue da gente e vai ficar camuflado ali, desenvolvendo várias famílias. Então a gente sempre orienta que no entorno das residências, em torno de 30 metros, esteja um ambiente totalmente limpo de galhos, acúmulo de materiais. Por quê? Não que vai evitar a vinda dos insetos, mas a gente vai notar a presença de qualquer corpo estranho que se aproxime, dado a limpeza do ambiente. Aqui uma outra situação bastante comum na zona rural, que é espaço aberto embaixo do assoalho, que é o porão. Como ele está aberto, favorece com que as galinhas entrem. A gente pode ver que está cheio de penas de galinha, tem até ovos aqui que as galinhas colocaram. Então aqui favorece a proliferação de barbeiros, porque eles estão cobertos da chuva, os animais, as aves vêm pousar durante a noite, o barbeiro se alimenta do sangue delas, sai caminhando por esses barrotes e se camufla nas frestas que tem abaixo do assoalho. A parte de cima pode estar vedada, bem lacrada, você não observa isso, mas na parte do porão, então o ideal que a gente aconselha, orienta sempre a população, colocar sarrafos aqui para evitar que as galinhas, pombos, enfim, qualquer animal entre ali para baixo para dormir. Nós temos as cascas das madeiras que estão aqui embaixo, que também é um habitat, eles podem se alimentar do sangue da galinha que está pousando aqui em cima, descer e se camuflar debaixo disso aqui. A gente está observando aqui o acúmulo de fezes, significa que durante a noite as aves, galinhas, pombos, enfim, também pousam aqui em cima. Essas fenas são habitats prediletos do barbeiro. Ele está escondidinho, tem alimento na proximidade, está coberto para as intempéries, chuva, coisa assim. Então serve para o barbeiro também proliferar aqui várias famílias.
A transmissão mais notificada no Brasil atualmente é a via oral. Ela ocorre após a ingestão de alimentos contaminados, dentre eles os mais comuns como o caldo de cana e o suco de açaí. A transmissão acontece quando esses alimentos são preparados sem os devidos cuidados, apresentando resquícios das fezes dos barbeiros ou então quando eles acabam sendo triturados, moídos junto aos alimentos. A transmissão congênita é aquela que ocorre da mãe contendo a doença de Chagas para o filho durante a gestação. Mães contendo a doença de Chagas, elas devem ter cuidado com os mamilos, porque quando esses apresentarem fissuras, não devem elas amamentar seus bebês, porque durante a amamentação os bebês podem sugar um pouco do sangue e acabar se contaminando e adquirindo a doença. A transmissão acidental, ela ocorre mais comumente em laboratórios ou entre coletadores, quando esses entram em contato com protozoários contidos em fezes de barbeiros infectados ou então com sangue de pessoas infectadas, quando esses profissionais eles não utilizam o equipamento de proteção individual adequadamente. A transmissão através do sangue, hoje em dia, ela ocorre mais raramente, porque os bancos de sangue eles oferecem uma triagem sorológica aos doadores, identificando as bolsas positivas e evitando que essas bolsas cheguem até os pacientes. É muito importante frisar que o consumo de carnes de caça, como lebres, tatus e roedores, mal cozidas ou cruas, podem transmitir a doença de Chagas a quem ingere. No Brasil, aproximadamente 1,5 milhão de pessoas possuem a doença de Chagas. Viemos até a Universidade Federal de Pelotas reencontrar o professor Marcos Vilela, que nos falará sobre as complicações da doença de Chagas e suas fases. A doença de Chagas ela se divide em duas fases, né? A fase aguda e a fase crônica. A fase aguda, o paciente pode ser assintomático, que é o que ocorre com a maioria deles, ou ele pode ter sintomas inespecíficos, por exemplo, febre, que não é um sintoma claro de doença de Chagas, ele acontece em inúmeras outras doenças. Muito difícil, né, um médico desconfiar que um paciente febril tem doença de Chagas. Outros sinais mais característicos é o sinal de Romanha, que é um edema bipalpebral unilateral, né, o olho fica inchado do paciente, como se tivesse tido algum tipo de colisão aqui no olho, ou o chagoma de inoculação, que fica uma mancha avermelhada ou violácea em decorrência da penetração do protozoário, né, pelas fezes do barbeiro, tanto aqui quanto no caso dos olhos. Como a maioria dos pacientes não vai apresentar esses sintomas, 80% não vai ter sintoma, e ele vai evoluir para outra fase, que é a fase crônica. O que tem um problema aí, Rafael, pelo seguinte: na fase aguda é a única que tem um medicamento específico anti o protozoário, né, anti o micróbio que causa a doença, que é o benzonidazol. O paciente tratado nessa fase com benzonidazol, normalmente 80% fica curado. Na fase crônica não há tratamento? Na fase crônica há tratamento, mas não específico para o protozoário. Isso é até muito discutido, porque a fase crônica ela tem duas características aí. Ela se subdivide em fase crônica assintomática. Nessa fase aqui o paciente não vai ter sintoma nenhum para o resto da sua vida, nenhum tipo de alteração no coração ou no sistema digestivo, e a fase crônica sintomática ou determinada, que aí cerca de 40% dos pacientes vão evoluir para essa fase, que tende a ser grave. Por exemplo, no tecido cardíaco, falando da fase crônica cardíaca, do coração, o coração tende a aumentar de tamanho, né? Ele vai ser destruído, as células musculares dele e as células nervosas vão sofrer muito com o parasito que está ali presente, e vai ser mudado aquelas células musculares por células fibróticas. Então o coração vai ficar todo cheio de cicatriz, ele fica grande, mas sem a capacidade contrátil natural dele. Citando um exemplo, um coração de um ser humano normal bate 70 a 100 vezes por minuto, enquanto de um paciente chagásico com essa condição cardíaca, coração grande, coração de boi, que se chama, né, popularmente a gente conhece assim, chega a bater 29, 35 vezes, que é a insuficiência cardíaca. Então o paciente fica inchado, tem dificuldade respiratória. E uma outra fase que se evolui, alguns pacientes vão ir para a fase crônica determinada no sistema digestivo. Atinge principalmente o esôfago, que é o canalzinho, né, que leva o alimento da boca até o estômago, e no cólon, que é o intestino grosso.
Ambos os órgãos também sofrem alterações do seu sistema muscular, então contrátil e nervoso também. A inervação ali é destruída, então o órgão fica dilatado. O paciente tem dificuldade de ingerir alimento, de deglutir, de comer, né? Inclusive tem que dar alguns pulinhos para o alimento descer até o estômago, toma muita água. E quando vai para o sistema, o final do sistema digestivo, ali o colo, o intestino grosso, que também fica dilatado, o paciente passa a ter dificuldade de peristaltismo, então o empurrar as fezes, o cocô, para eliminação. O cocô fica muito duro, que forma os fecalomas. Né? Os cocôs ficam duros, tais como pedras, e é necessário cirurgia para retirada. Então, dada a gravidade da doença de Chagas nessa fase crônica e a dificuldade também de diagnóstico na fase aguda, onde existe o tratamento, é muito importante a gente trabalhar com a prevenção da doença de Chagas. E a principal prevenção é sobre os vetores, os barbeiros e também com a melhoria habitacional. A vigilância dos vetores da doença de Chagas é fundamental para monitorar a presença do barbeiro e os riscos da transmissão da doença. A participação de toda a comunidade é muito importante neste combate. É preciso promover atividades de educação e saúde no ambiente escolar e nos espaços comunitários sempre que é possível, usando os recursos da comunicação para a informação e divulgação. Então, crianças, vocês tiveram um apanhado completo de doença de Chagas. Completo mesmo. Dentro do aspecto biológico, sociológico, ecológico, de um modo mais específico dentro da biologia, parasitológico, clínico. Então, vocês têm o dever moral de acertar qualquer questão sobre doença de Chagas. Inclusive, se algum tipo de transversalidade desse aí surgirem nas redações de vocês, vocês também vão apresentar bons elementos de construção de texto, certo? Alguma dúvida? Então vamos seguir o nosso jogo, tá? E aí vale a pena lembrar aqui, e dessa vez só uma discussão muito direta, que nem só da tripassonomíase americana vive as tripanossomas, né? Existem algumas outras tripanossomiases que não são doenças de Chagas, bem? Que estão envolvidas em um quadro infeccioso paralelo por outros tripanossomas, como o Brucei, o Gambiensis e o Rodensiensis, tá? Essas doenças, elas estão associadas a quadros infectoparasitários que envolvem reservatórios biológicos como coelho. E ela é chamada como doença do sono. E essa doença do sono é uma doença muito típica das regiões africanas. O quadro fisiopatológico da doença leva a condições de sonolência extremamente severa em decorrência do déficit energético. E as zonas de propensão são essas aqui marcadas em tons de azul, tá? Quem é que transmite essa coisa? Quem é o vetor da brincadeira? Uma mosca conhecida como mosca tsetse, tá? É uma mosca tropical, muito típica das regiões africanas. Eita. Cala a boca. Ai, meu Deus. Cala a boca. Pronto. O vídeo aqui começou a falar sozinho. Que, obviamente, acessando, por exemplo, reservatórios, como esses animais, roedores de um modo geral, termina veiculando o seu parasita a você. A mosca tsetse, ela é diferente das moscas mais tradicionais, apresenta um aparelho bucal picador. Então, diferente das moscas domésticas que nós conhecemos,
que tem o hábito absortivo, lacerativo e absortivo, perfura superfície e absorve como esponja, essa mosca apresenta um aguilhão parecido com um mosquito mesmo e consegue beber sangue. E é nesse momento que eu tenho a transmissibilidade. Tá? Quais são as sintomatologias típicas? Haverá por parte do parasita a produção de um padrão tóxico que se acumula no líquido cefalorraquidiano, né? Gerando uma sinalização depressora do sistema nervoso central, que vai reduzindo as funções metabólicas, gerando déficit energético junto com essa supressão, levando a sonos intensos que podem resultar em coma ou morte por parada funcional, sobretudo respiratória. Tá? É uma doença muito grave, muito grave, difícil de ser diagnosticada em algumas circunstâncias, mas que apresenta uma fase aguda, e como a fase aguda tem como ser tratada. Então dá para se virar e jogar esse cara no lixo e não morrer disso. Essa é a tripanossomíase africana, ou doença do sono. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Fofichos? Tudo bem? Tudo sossegado? Temos 20 minutos ainda. Deixa eu ver se vocês têm dúvida. Alguém acendeu aqui o... Beleza, show de bola. Temos 20 minutos ainda, dá para a gente entrar em outras doenças. E a primeira que eu quero discutir com vocês, aliás, a segunda doença de relevância de prova mesmo, porque a doença do sono é só mais contextual, é a leishmaniose. Ó, a leishmaniose. A leishmaniose, ela se apresenta em dois tipos fundamentais. Dois tipos fundamentais. A dérmica ou tegumentar, dérmica ou tegumentar, que se manifesta essencialmente com ulcerações de pele, e a visceral, também conhecida como calazar. Que geram quadros fisiopatológicos severos em estruturas viscerais, em condições de órgãos internos, principalmente intestinos e afins. Beleza? Tranquilinhos? Quem causa esse cara é um outro mastigófora, outro eglenozoário, esses do gênero Leishmania. A leishmaniose tegumentar é causada pelo Leishmania brasiliensis. E o calazar, é causado pelo Leishmania chagas. Inclusive, vocês já conseguem supor de onde veio esse nome aqui, ó. Veio de Carlos Chagas. Se vocês lembrarem da historinha lá do cara, Carlos Chagas foi enviado pelo seu orientador a tratar quadros de malária, né? Quadros de malária, quadros patológicos associados a outro parasita, e fez a descoberta dele lá, bem? Mas ele trabalhou também com quadros vetorizadores associados aos mosquitos transmissores da malária, ao barbeiro, que está associado à doença de Chagas, e aos flebotomíneos associados à leishmaniose. E aí, quando descobriu-se, então, esse leishmania, eis aqui a homenagem prestada ao bom e velho Carlos Chagas, tá bom? Como é que se pega a leishmaniose? Qualquer um dos dois casos, eu tenho uma picada de um fulano chamado de flebótomo, né? O mosquito palha. Mosquito palha, que é esse fulanozinho aqui, ó. Esse bonitão. Ele é um mosquito que é fácil de ser identificado, tá? Ele é muito plumoso, e apresenta um ciclo holometábulo típico,
Esse camarada é primo de muitos outros mosquitos que a gente tem aqui no Nordeste brasileiro. Mas por sorte a nossa, a quantidade de flebotomínios no Nordeste ela tem caído gradativamente, porque as campanhas associadas ao controle zoonósico têm funcionado durante muito tempo. E é legal que a gente saiba que, principalmente, a leishmaniose visceral trata-se de uma protozoonose. Então, é uma patologia clínica humana, mas também de natureza veterinária. Então, cães, gatos, algum outro mamífero de natureza domesticada acaba sendo reservatórios para esse parasita. Que em circunstância de alta proliferação de seu vetor, gerará, então, um surto da patologia. Tá bem? Tudo tranquilos? Show de bola? Não por um acaso. Durante a condição de diagnóstico do cãozinho, quando o seu doguinho tem calazar, normalmente recomenda-se o sacrifício. Não é assim? Por quê, professor? Porque o tratamento para chagas em cães é caríssimo, demorado, com um potencial de cura relativamente baixo e é muito sofrido para o cão. Então, acaba se supondo, então, que sacrificá-lo é melhor negócio. Além do que, mesmo não tendo, aliás, sabendo que não se tem 100% de certeza que esse camarada vai sobreviver, ele ainda é reservatório. Então, se um mosquito picar aqui e picar você, você também vai ter calazar. Certo? Então, o cão normalmente é encaminhado ao sacrifício. Quais são os sintomas típicos no cão? Perda de pelo, surgimento de feridinhas, perebas ao longo do corpo, dessecamento das extremidades mucosas, como orelha, aliás, extremidades cartilaginosas, como orelhas e ponta de focinho, dessecamento das mucosas, então as mucosas ficam secas, como o olho e mucosa nasal, criando rachaduras e feridas. Né? Crescimento excessivo de zonas anexas, como cadê? Aqui. Unhas, tá? E alguma mudança de comportamento. Falta de apetite e emagrecimento severo também é bem típico. E aí termina com o óbito. Infelizmente, o nosso doguinho se vai. Tá? O nosso doguinho se vai. Tudo bem? Como é que se dá, então, o comportamento parasitário dos leishmania associado a calazar? Preste atenção. O mosquito, então, tem um ciclo dentro de sua conjuntura natural e o hospedeiro vertebrado apresenta um ciclo associado a ele próprio. Quando a mosquita, a partir da picada, entrega o protozoário ao humano ou ao cãozinho, ele entrega esse protozoário na sua forma pró-mastigota, que irão invadir macrófagos. E assim como os tripanossomídeos, eles podem utilizar o macrófago como incubadora. No caso aqui da leishmaniose, de fato é o macrófago que é utilizado como célula principal. Enquanto lá na fase crônica da doença de Chagas, a gente usa as fibras musculares lisas normalmente. Tá? E lá dentro, a atividade digestória por lisossomos não é favorável. Esse promastigota converte-se em amastigota e se multiplica intensamente, rompendo a estrutura do macrófago em conversão para a nova fase, que é a fase pró-mastigota. A fase pró-mastigota, alguém está chamando aqui. Professor, aqueles carros fumacê só para combater dengue? Não. Aquele inseticida combate a maioria dos dípteros conhecidos. Não só dípteros, que são mosquitos, né? Mosca doméstica também diminui
E alguns outros insetos, como baratas, dependendo da espécie, também são afugentados ou mortos por aquela fumaça. Aquele fumacê é pretensioso para tudo isso. Pois bem, continuando. A forma promastigota, ela é reinoculada no mosquito após uma nova pastagem, após a fêmea aí comer uma coisinha. E aí vai haver uma proliferação, tornando então a fase promastigota ativa, encaminhada a vias digestórias superiores desse mosquito, que ao picar entrega novamente o animal, aliás, o animal não, o parasita ao animal. É legal que a gente entenda também que toda essa fase infecciosa, ela não vai se resumir ao macrófago, apesar de ser a parte inicial do processo infeccioso. E aí nós vamos ter fisiopatologias de natureza digestória como um todo. Eu vou ter quadros infecciosos intestinais, esplênicos, tá? E em algumas circunstâncias de natureza dérmica. No cão, sempre vai ter problema dérmico também, tá? Mas o calazar em humanos, ele se manifesta dentro da fisiopatologia digestória. Dentro da fisiopatologia digestória, tá? Com isso, eu tenho sintomas típicos. Alguém está falando aqui. Quem falou com a minha pessoa? Ah, foi lindo, agradecendo. Por nada, meu bem. Então, eu vou ter falta de energia por comprometimento nutricional, anemia, quadros de hepatoesplenomegalia novamente. Lembrem-se sempre que toda vida que eu tiver comprometimento sanguíneo, meu fígado e meu baço irão sofrer, não tem para onde correr. Quadros febris típicos, que já não eram tão típicos lá na doença de Chagas, tá? E do ponto de vista tegumentar, eu vou ter perebas que surgem nas zonas de mucosa e na pele como um todo. As famosas úlceras de Bauru, né? Vocês podem ouvir falar em úlceras de Bauru. Bauru. Tá? São ulcerações muito severas, assim, ó. Essas ulcerações são relativamente fáceis de ser contornadas, mas se não devidamente tratadas, pode gerar um quadro de sepse e necrose. E aí o fulano pode ter alguns tipos de comprometimentos irreversíveis, como, por exemplo, amputações, né? Como, por exemplo, degeneração do lóbulo ocular, aliás, auricular, como, em algumas circunstâncias, cegueira ou comprometimento conjuntivo, como, por exemplo, perda de zona capilar por degeneração do couro cabeludo. Tá? Então, é uma coisa relativamente fácil de ser tratada, apesar de ser um tratamento duro, mas não é incurável. Mas não é incurável. Sossegado? Alguma dúvida até aqui? Olha só. Degeneração da cartilagem do pavilhão nasal, ó, por infecções ulcerativas causadas pela leishmaniose. Que delícia, não é? Na hora do almoço, a gente vendo essas coisas maravilhosas assim. Sabia que eu estou percebendo agora que eu estou sem câmera? Oi, pessoas. Que coisa, não? Já é a segunda vez que eu esqueço essa parada aí. Acontece, acontece. Menino, tô parecendo que eu tô numa nuvem, tudo muito branco, luz pra caramba. Vou deixar assim, que tá bonitinho. Gente, alguma dúvida até aqui? Algum questionamento? Alguma pergunta? Se não, vamos para mais uma doencinha. Vamos para mais uma doencinha. De outro euglenozoário. Aliás, não mais um euglenozoário. Isso aqui é um flagelado não euglenozoa. Bem? Esse fulano aqui, crianças, ele é causador de uma doença chamada tricomoníase. E a tricomoníase, ela é, no geral, um quadro infeccioso sexualmente, aliás, de infestação sexualmente transmissível. Esse parasita,
ele vai se depositar em ambiente externo a mucosas genitais. Normalmente, o macho da nossa espécie apresenta uma inflamação de uretra muito simples, fácil de ser contornada e, por vezes, até assintomática. Nas mulheres é que a giripoca pia, né? Nas mulheres, você tem quadros de intensidade sintomática um tanto quanto mais severas. E aí, como é que a gente observa esses quadros sintomáticos? Como pontos de abscesso inflamatório. O canal vaginal e o cérvix uterino ficam repletos de pontos inflamatórios, gerando ardência, incômodo do trato sexual, né? Inflamação do canal vaginal como um todo, inflamação do canal vaginal como um todo, uma condição secretiva, então haverá um corrimento mal cheiroso, e uma vermelhidão de lábios vaginais, que pode gerar incômodo até mesmo a vestir uma roupa íntima um pouco mais justa ou não tão confortável assim. Tá bom? Como é que a gente trata isso? Existem medicações específicas para o combate do parasito. Muito fácil de ser contornado. E no diagnóstico, a medicação deve ser recomendada para os parceiros. Então, meninas, se tu chega no exame e o médico chega para vocês assim, desconfio de tricomoníase, ele vai receitar uma medicação com dose dupla. E ele vai dizer, toma você e recomenda que o teu parceiro também tome. Para que não haja retroinfecção. Para que você não seja novamente contaminado. É bem verdade que se você ganhou isso aqui de brinde, né, de um parceiro casual que você achou aí na balada, possivelmente você não tem mais o contato desse cara e ele vai ter que viver a vida dele, possivelmente infectando outras garotas. Ou vice-versa, tá? Ou vice-versa. Mas no geral, esse tipo de recomendação se dá para parceiros fixos ou de convívio possível. Então eu sei quem foram os meus últimos parceiros ou parceiras, ligo, olha, eu fui diagnosticado assim, assim, assado, você precisa tomar um remédio de dose única, tá aqui o nome do remédio, vai lá e toma. Senão, vai dar treta. Pronto, resolvido o problema. E como é que a gente previne essa cacarecagem? Como é que a gente previne essa cacarecagem? Do jeito que a gente previne qualquer IST, não é? Como é? Diz aí pro tio. Colocando a capinha no Batman, não é não? Colocando a capinha no Batman. Nada de jogar bola sem chuteiras. Eu já tô cansado de dizer isso a vocês. Nada de jogar bola sem chuteiras. Tá bom? Coloca a camisinha e sejam felizes. Tá? E uma segunda forma de aquisição dessa doença está associada, por vezes, ao contato com peças íntimas que foram contaminadas a partir das secreções do prurido emitido pelo paciente. Bom? Mas na maioria esmagadora dos casos, é sexo. Bom? É sexo. Por quê? Porque pouca gente tem o hábito de estar emprestando calcinha e cueca por aí. Né? Vamos combinar. Vocês não usam a calcinha e a sua colega olha assim, ai, que calcinha bonita, me empresta para ser com meu namorado. Vocês não tiram diretamente da roupa e entrega para a coleguinha vai e veste. Isso não faz muito sentido. Tá bom? Mas pode acontecer uma retroinfecção. Você tira a calcinha suja, põe lá no canto, toma um banho, acha que pegou uma calcinha limpa, vestiu acidentalmente aquela calcinha muito rapidamente, porque está apressada e tudo mais. Mas emprestar para o coleguinha é um tanto quanto esquisito, não é não, meninas? Ou vocês têm esses hábitos de emprestar calcinha à coleguinha? Não, né? Por favor, se tiverem, por favor, minta para mim. Tá bom? Roupa íntima é igual escova de dente, gente. Ninguém empresta escova de dente, não. Eca, velho. Eca. Porra, cruel isso. Tá bom? Então, muito cuidado com essa parada aí, velho. Com essa parada aí. Tá certo? Tranquilinhos? Sussa, sussa, sussa. E aí, olha só. Rapidinho, deixa eu só conferir uma coisa. Deixa eu encerrar logo essa parada, então. Vamos lá.
É exatamente isso. Eu ia usar outra palavra, tá, Carolina? Ó, igual a olho não, eu ia usar outra palavra, mas deixa pra lá. Pois bem, olha só. Uma outra doença também causada por flagelados desse tipo é a giardíase. E aqui é muito fácil de ser discutido, a gente não precisa nem demorar tanto aqui. A giardíase é um quadro de infestação intestinal por contaminação oral fecal. Ou seja, a giardia lambda, ela se incista. Fernando está dizendo aqui, quando a sua namorada vai dormir na sua casa e pega a sua escova de dente, tudo bem, preste atenção. Isso é um caso isolado. Isolado. Porque compartilhar a escova de dente é meio que beijar na boca do outro. Já é sua namorada mesmo, uma vez na vida, outra na morte. Mas isso não é uma coisa muito saudável, tudo bem? Compra uma escova de dente, reserva, sempre deixa guardadinho para uma emergência como essa. Tá? Tudo bem? Faz esse favor. É baratinho. Você compra uma escova de dente, deixa lá no plástico guardadinha, dentro do guarda-roupa. Quando alguém chegar lá de visita e esqueceu a escova de dente, esqueci a escova de dente, pega aqui, tem uma. Pronto, acabou. Resolvido o problema, Fernando. Tá bom? Vai dar tudo certo. Tá certo, Fernando? Vai dar tudo certo mesmo. Eloá fez eca. Ai, que beleza. Ei, vamos terminar aqui, ó. Vamos terminar, senão a gente não almoça. Ficar falando dessas coisas na hora do almoço, eca. Olha só. E aí esses animais, esses protozoáriozinhos se insistam em contaminam água e alimentos. E aí o que vai acontecer, fofos e fofas? Quando esse fulano foi ingerido a partir de uma conjuntura alimentar, esses cistos eles irão voltar à sua forma funcional e adulta, se reproduzirem e gerar quadros disentéricos, quadros disentéricos, que podem levar então a complicações bem sérias. A giardíase normalmente ela se manifesta com quadros disentéricos que resultam em cólicas e diarreias sanguinolentas, um quadro de inflamação bem severa que pode resultar em febre, cólicas muito fortes e a falta de apetite em decorrência disso, tá? Mas que pode ser facilmente tratada com medicações específicas, tá? E a prevenção é muito simples. Cuidado com a procedência da água, higiene dos alimentos, bem? E do ponto de vista geral, higiene pessoal e coletiva. Como o contato é oral fecal, por gentileza, lavar as mãozinhas após usar o banheiro e antes de manipular alimentos e água. E do ponto de vista coletivo, saneamento básico. Tudo sossegado? Fica voltando para a gente discutir tão somente toxoplasmose e amebíase. E a gente faz isso na próxima aula, antes de dar prosseguimento ao nosso estudo. Tudo bem, crianças? Alguma dúvida até aqui? Sim ou não? Tudo sossegado? Então, até nosso próximo encontro, se Deus quiser. Um beijo bem grande do Titio. Titio tá com saudades. E até mais. Bom almoço a todos e um bom fim de semana para geral.